Ok, então, continuando, a gente tem que provar essa relação aqui, né? Tá? Que é a soma dos coeficientes binomiais ao quadrado de n tomado i aí é igual a 2n sobre n. Eu lembro que eu tinha deixado para vocês fazerem entre um vídeo e outro, e aí, quem fez? Bom, a gente está procurando uma prova, qualquer prova serviria, né? Mas a gente vai... Eu vou mostrar para vocês uma prova combinatória. Tá? Como é de costume em provas combinatórias, muitas vezes a gente consegue provar a mesma relação via outras técnicas. Tá? Às vezes uma técnica de simplesmente algébrica, ou seja, pura manipulações puramente algébricas, direta. Às vezes por indução, tá? Às vezes usando técnicas de contagem mais elaboradas, como recorrências ou funções geradoras, tá? Ou até mesmo a teoria de contagem envolvendo ações de grupos e por aí vai, tá? As provas combinatórias, em geral, elas são mais simples, tá? Por quê? Bom, porque a gente pega a relação que a gente quer contar, a gente associa ela a um conjunto, tá? Em geral, essa associação de qual conjunto a gente associa, a dica vem do lado mais simples, tá? Nesse caso aqui, o 2n tomado n a n, né, do coeficiente binomial. Em geral, a gente olha bem para a parte mais simples da relação que a gente quer mostrar e a gente tem uma ideia de qual é o conjunto que a gente deve associar. E aí a gente olha para o lado ligeiramente mais complicado, nesse caso tem uma soma envolvendo o quadrado de coeficientes binomiais, e a gente tenta particionar aquele conjunto em pedaços menores, de forma que a gente saiba contar quantos elementos tem nesses pedaços menores, se eles são a partição, logicamente eles são disjuntos, então aí a soma desses pedaços menores vai dar o valor do pedaço maior, né? Tá? Então aí isso significa que a gente está contando o mesmo objeto de duas formas diferentes, tá? O mesmo conjunto de duas formas diferentes. Então as duas contagens devem ser iguais, né? Tá? Onde é que está a abjeção dessa história toda? A abjeção está exatamente subjacente aqui, né? A abjeção está em mostrar que, olha, os valores atribuídos às partições que a gente fez do conjunto, tá? Aos subconjuntos que formam a partição do conjunto maior, tá? Aqueles elementos estão em correspondência com os elementos do conjunto maior, tá? Então essa é uma forma de interpretar. Em geral, como eu falei, dado que a gente identificou isso, tá? Qual é o conjunto que a gente deve associar e como a gente particiona ele, ou seja, qual é a abjeção que está por trás disso tudo, a prova combinatória ela tende a ser mais simples, tá? Mas, obviamente, nem sempre é fácil enxergar esse conjunto as partições, tá? As subpartes, digamos assim, tá? Qual é a abjeção que está por trás disso aí. E aí agora está a minha cachorra latindo. Então, voltando aqui, uma prova diretamente por manipulação algébrica simples, tá? Não me parece, já que essa relação envolve um somatório aqui, não me parece ser trivial. Então a gente teria que usar a indução, tá? Mas mesmo a indução nesse caso, não sei, aí tem que pensar um pouco, porque eliminar, obviamente, construir uma hipótese de indução é fácil. Agora, usar a hipótese de indução, nesse caso aqui que envolve o coeficiente binomial ao quadrado, tá? A gente vai ter um termo multiplicando dependendo de i, a hora que a gente for fazer a redução. Então tem que prestar um pouco atenção aqui. Então vamos procurar uma prova combinatória enquanto isso, tá? Então, que a prova combinatória vai ser um pouco mais simples. E porque também ilustra uma ideia interessante, tá? Então a proposição que a gente quer provar é aquela, tá? A soma para i indo de 0 até n, de n tomado i a i ao quadrado, tá? É igual a 2n tomado n a n, tá? Antes da prova, vamos rascunhar uma ideia aqui.
qual é a ideia que está por trás da prova? Bom, o lado direito aqui, o coeficiente binomial 2n tomado n a n, já mostra para a gente que tem um conjunto com 2n elementos envolvidos, né? Tá? Então imagina que tem aqui um conjunto S, tá? Que ele tem 2n elementos envolvidos. Ou seja, a gente tem 1, 2, lá, até 2n. Bom, e claramente o que 2n tomado n a n está contando, né, é o número, isso aqui é o número de n subconjuntos, conjuntos de S, né, que tem 2n elementos. Tá? Isso é claro. Então o lado direito é essa contagem simples. Tá? Agora, e o lado esquerdo? Tá? E essa soma que a gente tem aqui de n aí ao quadrado. O que será que esse negócio representa? Bom, a primeira coisa que é interessante lembrar é... Lembre-se que os coeficientes binomiais eles são simétricos, né? Tá? Então, o NI é igual ao N tomado N menos I. Então, isso aqui obviamente implica que o NI quadrado é a mesma coisa que o NI multiplicado pelo N a N menos I, né? Tá? Um argumento simples, mas por que isso é interessante? Bom, porque tem uma regra de produto sendo aplicada aqui, né? Tá? Então, está mostrando que o resultado do coeficiente binomial n tomado i ao quadrado, a gente pode decompô-lo como o produto de outros dois coeficientes binomiais. Então, assim, tem uma primeira escolha e tem uma segunda escolha. E as escolhas são independentes, tá? Então, a gente faz uma primeira escolha nesse número de vezes, n tomado i a i. Depois a gente faz uma segunda escolha em n tomado a n menos i. E como elas são independentes, o total de escolhas é o produto delas. Tá? Então, usando um pouco da teoria que a gente já fez. Tá? Então, isso é bastante interessante. Por quê? Porque permite a gente atribuir a seguinte semântica aos... Ops! Pensei que tivesse... Não mostrou, ao somatório dos coeficientes binomiais. Tá? A gente está querendo selecionar n subconjuntos com n elementos, tá? A partir de um conjunto com n elementos, de 2n elementos. Tá? Então é como se a gente pudesse dividir S, tá? A gente pode fazer S como se ele fosse a união disjunta dos dois elementos, dos outros dois subconjuntos, no caso trivial, um que vai de 1 até n, e o outro que vai de n mais 1 até 2n, tá? Respectivamente. Então, o primeiro aqui é o t, o segundo que fosse o r. Tá? Então, significa o quê? Se a gente vai escolher um subconjunto com 2n elementos, tá? E aí imagina que a gente vai ter aqui um subconjunto qualquer, tá? Que tem n elementos. E ele vem desse subconjunto S, desse conjunto S com 2n elementos. Isso implica o quê? Isso implica que alguns elementos eles vêm de T e os outros elementos eles vêm de R. Tá? Então a gente pode fixar ordenadamente quantos elementos de T a gente vai ter. Tá? 0, ou seja, todos os elementos vêm de R. 1, então n menos 1 elementos vêm de R. 2 em T, então os demais n menos 2 elementos vêm de R. 3 elementos de T, os demais n menos 3 elementos vêm de R.
tá? Então, essa primeira escolha, ela viria do número de elementos em T que a gente fixa. O número e aí escolhe. E aí, a segunda escolha é simplesmente o número de elementos restantes para completar o quê? Para completar o subconjunto com N elementos que a gente quer, tá? Então, essa é a ideia, isso fornece a prova, tá? Então, no fundo, o lado esquerdo, tá? Digamos assim, a prova tá combinatória, né? Tá? Então, o lado esquerdo conta quantos N subconjuntos de S igual a 2N conta o número. Deixa eu mudar um pouco aqui, tá? O número de subconjuntos de N subconjuntos de S fixando I, não fixando, escolhendo I elementos em 1 até N e os demais, né? N menos I elementos em N mais 1 até 2N. Para ir indo de 0, 1 até N. Ou seja, exatamente o que o lado direito conta. E terminou a prova, tá? Então isso é uma prova puramente combinatória. Mas claro que estava a sacada aqui. A sacada primeiro estava em usar a relação simples, né, que a gente também provou de forma combinatória, que os coeficientes binomiais são simétricos, e que a gente podia então escrever o quadrado do coeficiente como um produto de termos simétricos, e que então, olha, a gente pode particionar um conjunto com dois elementos, que tinha sido a nossa dica lá de cima, em dois subconjuntos disjuntos com n elementos. E simplesmente qualquer subconjunto que fosse feito com n elementos a partir de 2n elementos, significa que a gente poderia fixar i elementos vindo do elemento da partição de 1 até n e n menos i vindo do complementar, ou seja, do restante, de n mais 1 até 2n. Tá? Isso fica uma prova bem bacaninha. Tá? Tem uma outra interpretação simples dessa relação que também podia ter sido usada para construir a prova, tá? Imagina que a gente tem lá uma palavra, né? Uma palavra binária. Aqui que é uma palavra. Uma palavra é uma sequência que a gente representa sem as vírgulas, tá? Então, sei lá, se a palavra... Só que tudo bem, a gente tem a palavra vazia, e também existe sequência vazia, tá? Então, bom, se a gente tiver lá, por exemplo, 0, 1, 0, 1, tá? Isso aqui como palavra, tá? Podia ser denotado como a seguinte sequência, tá?
Então, tem obviamente uma abjeção entre palavras e sequências, tá? Sobre um mesmo conjunto. Tá? A questão é que para palavras, em geral, a gente imagina que elas sejam contáveis. Tá? A gente não forma palavras de números em que cada elemento é um número real, por exemplo. Tá? Então, a gente só usa um alfabeto finito, em geral, para palavra. Tá? E para sequência é uma coisa mais... A gente usa os naturais, os reais, ou tanto faz. Mas módulo isso, tá? A gente pode transferir uma para outra. Tá? Então aqui tudo se passa da seguinte forma, uma outra interpretação combinatória. Tá? Então imagina que a gente tenha uma palavra binária de comprimento 2n. Tá? Ou seja, o número de símbolos, zeros e uns, são 2n. Então a gente tem lá, a gente tem lá 2n casinhas. Que elas vão ser completadas com o quê? Com zeros e uns, tá? Em algum momento. E, bom, só a título de curiosidade, quantas palavras binárias de comprimento 2n existem mesmo? Bom, existem 2 elevado a 2n, né? Tá? Cada posição pode ter 0 ou 1. Então, nós temos o comprimento 2an, então tem 2 elevado a 2n palavras binárias. Tá, agora a questão é, a gente quer saber quantas palavras binárias existem, tá? Quantas palavras de comprimento 2n, tá? Então, quantas palavras binárias de comprimento 2n existem com exatos o quê? N zeros. Tá? Essa podia ser a questão. Quantas palavras binárias existem com exatos n zeros? Faz sentido isso? Faz, né? É uma possibilidade que a gente quer contar. Tá? Então isso significa o quê? Significa que dos dois n, o que o lado direito aqui está querendo dizer? O lado direito aqui está querendo dizer então que, olha, com exatos, o que ele está querendo dizer aqui, o lado dos dois n? Está querendo dizer 2n é o comprimento. N, a gente escolhe, por exemplo, onde os uns vão estar. Tá? São as posições. 2n são as posições. A gente quer n posições onde a gente vai colocar os uns. Então, tuk, 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 tuk. E aí depois nas demais a gente coloca os zeros. Tá? Então é como se fosse a escolha disso aqui. Vou colocar um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Tá? O mesmo pode ser feito de que forma? Tá, a gente pode chegar no nosso comprimento lá das palavras binárias e se são n zeros, a gente vai precisar de n uns. Tá? Quebra o comprimento da palavra lá no meio. Tá? De forma que aqui vai 1 e aqui vai o n. Tá? Claramente o que? Uma forma de enumerar, de contar isso, tá? Enumerar e contar, diz o quê? Foca em quantas vezes o dígito 1 aparece na primeira metade da palavra. A gente sabe que o complementar vai aparecer na segunda. Tá? Então, se não aparece, quantas vezes os 0 uns aparecem na primeira parte, quantas vezes os 0 uns aparecem na segunda, quantas vezes 0 uns aparecem na terceira, e até quantas vezes o n uns aparecem na primeira parte. Aí os zeros vão estar no complementar disso. Isso dá exatamente o que o lado esquerdo está contando. Tá? É uma outra interpretação combinatória para a mesma prova. É o mesmo problema, na verdade. Tá? E se você não entendeu os detalhes, vale a pena gastar uns 10 segundos ou mais, tá?
estabelecendo a relação entre os dois. Tá? É uma coisa bem útil. Tá? Então, prosseguindo, vamos dar mais alguns exemplos de algumas provas combinatórias, talvez, e depois a gente faz um resumão da técnica total. Tá? Prova essa aqui para mim. Uma proposição simples. 3n é igual a soma para indo de 0 até n de 2ai, n tomado iai. Primeiro, é verdade isso? É verdade. Tá? Por quê? Não, porque a gente sabe provar isso de uma forma já, né? Tá? Tem uma forma simples. A gente quer uma prova combinatória disso, tá? Então, tem uma prova extremamente simples que já devia sair agora em questão de segundos. Qual é? Pelo teorema do binômio, tá, o teorema binomial, o que a gente tem? A gente tem lá que 1 mais 2, a gente tem isso, né? 3n é igual a 1 mais 2 a n, que é a mesma coisa que o i igual a 0 até n de ni 2ai, né? E acabou. Tá? Então, assumindo a prova do teorema binomial, essa relação é trivial, imediata. Tá? Tá, mas a gente quer uma prova combinatória para praticar um pouco. Tá? Esse caso foi simples. O caso anterior não dá para aplicar, ou pelo menos não diretamente, né, o teorema do binômio. Tá? Tenta aplicar o teorema do binômio aqui e não funciona direito, né? Tá? A gente precisa de algo mais forte para conseguir lidar com isso aqui. De novo, até a indução aqui não é elementar, tá? Tenta fazer. Você vai ver que isso não sai diretamente. Tem que usar um pouco mais de ferramentas aqui. Então, a prova combinatória, nesse caso, é a mais simples que eu conheço mesmo para estabelecer essa relação. Então, como é que fica o resto aqui? Como é que será que a gente pode arrumar uma prova combinatória para essa relação? Bom, então, deixa eu trocar. Aproveitando o que a gente acabou de ver sobre a segunda interpretação da proposição anterior, a gente pode ver assim que o lado esquerdo, né? Tá? O lado esquerdo, que é o 3n, né? 3 elevado a n, é o número de palavras sobre tal alfabeto, por exemplo, A, B, C, de comprimento N, né? Tá? Então, aqui, vamos abrir um rascunho aqui embaixo. Então, é como se a gente tivesse lá, por exemplo, N posições, tá? De 1, 2, 3 até N, e a gente tivesse que escolher uma letrinha entre A, B e C para colocar lá. Então, podia ser A, B, A, C, B, A, whatever. Tá? Então, isso é o que o lado esquerdo conta. Número de palavras de comprimento N. ABC é um exemplo, né, de um alfabeto. Tá? Podia ser qualquer alfabeto com 3 símbolos distintos. Tá? Deixa eu pegar um maior aqui. Tá, e o lado direito? Vou mudar a cor, esqueci de mudar a cor. Ok. O lado direito. O lado direito conta a mesma coisa, tá? Só que o lado direito fixa o número
de posições que não são o número, esse número aí, tá? O número i de posições que não são azinho, por exemplo. Tá? N tomado i aí é o quê? É o número de escolhas para estas posições a partir das n, né? Tá? E, finalmente, a 2 elevado a i é o quê? São as possibilidades, né? Tá? É o número de possibilidades usando, então, o Bzinho ou Czinho. Tá? Então, varrendo o i de 0, 1 até n, obtém-se todas as palavras de comprimento n sobre, vai chamar esse alfabeto aqui de gama, tá? Sobre gama. Tá? Então, tá aí uma prova combinatória para essa proposição que a gente tem aqui. Tá? Falando um pouco mais de forma geral sobre provas combinatórias, sei lá. Tá fazendo um resumo das principais características que a gente viu, né? Sei lá, temos aqui 3 tipos, tá? Ou 2 tipos, não sei, vamos ver. O primeiro tipo é simples, tá? É uma que é contagem de 2 formas, então. De 2 formas, tá? Ou maneiras. Tá? Como é que funciona isso? A gente fez isso agora na proposição anterior, na proposição antes dela, tá? A gente define um conjunto S, né? Aí a gente mostra que a cardinalidade de S, por exemplo, é igual a N contando de uma forma. Aí depois a gente mostra que a cardinalidade de S é igual a M contando de outra forma. E aí, bom, obviamente, conclui que o N é igual a M, né? Tá? Isso é uma maneira, a gente fez isso. A segunda é por partições, tá? Particionamento. Como é que seria isso? De novo, define um conjunto S, tá? Decompõe S em, sei lá, T1, união disjunta com T2, união disjunta com lá, união disjunta com Tn, quantos sejam, tá? Então, aí mostra
mostre, né? Mostre que a TI, a cardinalidade de TI é igual a NI e conclui com N igual a N1 mais lá mais aqui que seja M, vai ter M mais NM, tá? É outra forma. Detalhe, a invenção do S, né, ou seja, a imaginação para determinar esse S é importante, tá? Uma outra forma que aparece, obviamente, é que aí, basicamente, sei lá, é um caso, vai, por objeção, tá? Nesse caso, em geral, o conjunto S é evidente, tá? Então, a gente define um conjunto T, tal que a ST vai, tal que existe F bijetora. Deixa eu já botar uma vez, tá? F de S para T bijetora. Tá? Aí a gente mostra que o T, cardinalidade de T é igual a N. Tá? E aí conclui que a cardinalidade de S, que é igual à cardinalidade de T, que é igual a N. Tá? Mais uma vez, nesse caso aqui a gente tem que ter um pouco de imaginação, às vezes, para achar esse conjunto T. Tá? Aproveitando que a gente falou nisso, da F bijetora, né? Então vamos falar rapidamente aqui. Aqui que é uma função bijetora mesmo? Uma função que é injetora e sobrejetora, né? Eu vou dar a definição aqui, eu vou falar disso um pouco mais para frente, numa outra aula, tá? Então aqui F de S a T, ela é bijetora, isso injetora e sobrejetora, né? Ok, mas se o quê? Duas coisas. Primeiro, se A for diferente de B, tá? Ambos pertencentes a S, isso implica que o F de A é diferente do F de B. Tá? E o segundo, para todo B, digamos assim, não vou usar a mesma letra, vai, para todo C pertencente a T, existe um A pertencente a S, tal que C é igual a F de A. Tá? Ou seja, sempre tem todo elemento em S é imagem de alguém em T. Tá? Isso aqui implica o quê? Tá, o fato de F ser bijetora. Isso implica que a cardinalidade de S é igual à cardinalidade de T. Tá? Tem que ser. Tá? É a mesma coisa que dizer que F é 1 para 1. Tá? Ela é uma objeção e cobre o contradomínio. Tá? Então, o número de elementos que a gente tem em S certamente vai ter em T. Tá? Mais ainda, isso também implica que F é invertível. Ou seja, existe um que a gente chama de F-1, que vai de T
em S, tal que f de f menos 1 é igual à identidade, tá? Que também é igual a f menos 1 de f, tá? É isso que é a história da função subjetora. Ok. Então, fecha esse quadrinho aqui. Então, essas são as formas de provar relações de maneira combinatória, tá? Vamos fazer mais uma, tá? Só para ilustrar. Vamos fazer uma bem simples, vai, que nem coeficiente binomial usa, tá? Que ilustra bem a contagem de duas formas, digamos assim, ou abjeção. Para todo n maior ou igual a 1, natural, 1 mais 2 mais lá, mais n é igual a n menos 1 sobre 2. Tá? Bom, várias formas de provar isso. Tá? É uma progressão aritmética. Pode provar por indução. Essa é trivial provar por indução. Tá? Pode provar por um truque de Gauss. Tá? Vamos fazer uma prova a combinatória dessa relação. Tá? Como é que fica essa prova combinatória? Sei lá, define uma matriz. Tá? Por exemplo, uma matriz n mais 1 por n mais 1. Tá? Que seja. N mais 1 por n mais 1. Tá? O que interessa são os pontinhos. Tá? Vou fazer aqui, por exemplo, um exemplo. Pontinho, 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 pontinho. E ela tem que ser quadrada, né? Vou fazer uma 5 por 5, tá? De exemplo aqui. E aí, bom, marca a diagonal principal dela. Tá? E aí, faz o quê? Olha todo mundo que está aqui acima da diagonal principal. Tá? Observe, então, que o número de elementos acima da diagonal principal é exatamente 1 mais 2, lá, mais n, né? Tá? É o que vai dar. Tem zero também, mas zero a gente não precisa contar. Tá? Bom, esse é um lado da conta. Tá? Bom, por outro lado, é claro que existem... quantos pontos acima da diagonal principal existem? No total, quantos pontos existem? Existem n mais 1 ao quadrado, certo? Por quê? Porque a matriz é quadrada. A gente escolheu uma matriz n mais 1 por n mais 1. Bom, quantos pontos existem na diagonal? N mais 1. Tá? Então, esses n mais 1 aqui, eles estão extraindo quem? Eles são os pontos da diagonal principal. Bom, o que sobra são os pontos que estão fora da diagonal principal. Claro que eles estão contados duas vezes, né? Tem a parte aqui de cima e a parte de baixo. Então isso aqui tem que ser dividido por 2 ainda. Ops. Tá? E aí você faz as contas, não vai ser difícil perceber. Tá? Que isso aqui vai dar exatamente o quê? Vai dar
Bom, tira, sobe-se deixa eu botar aqui, sobe isso aqui, quanto que isso aqui, esse 2 some com esse n, então isso aqui vai dar n quadrado mais n sobre 2, que é exatamente n mais 1 sobre 2, tá? E o resultado segue. Detalhe que eu vou falar agora. Nessas provas que eu estou escrevendo, algumas vezes eu não estou escrevendo todos os detalhes, tá? Estou aproveitando que isso aqui é um vídeo que está gravado e eu estou falando um pouco do desenvolvimento com vocês, tá? Recomendo, quando a gente vai escrever isso para um livro, para um texto, por uma resolução de listas de exercícios, provas, a gente tem que botar todos os detalhes, ser um pouco mais cuidadoso. Então eu recomendo fortemente que vocês leiam as seções indicadas no livro, tá? Esse é o ponto. Isso já devia ser claro para todo mundo desde o começo da graduação, mas talvez não seja. Então não custa a gente falar uma coisa desse tipo, tá? Ok, vou deixar uma outra aqui como exercício, tá? Também trivial, para todo n maior ou igual a 1 inteiro, vai 1 quadrado mais 2 mais 3 quadrado, desculpa. Ops, cadê? Eu não estou conseguindo apagar esse negócio aqui. Cadê? O que a gente pode fazer aqui? Fazer um mais simples ainda primeiro, vai. Prova aqui 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais lá. Mais 2n mais 1. Tá? Os n primeiro inteiros, né? Tá? Quanto vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 2n ao quadrado. É isso? Ok, então o n tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Então, se a gente só fizer a soma aqui dos n mais 1 primeiros números ímpares, tá? A gente vai obter 2n ao quadrado. É isso? Não, não funciona por 1, né? Então, se botar n igual a zero, isso aqui não funciona. Então, tem que ser o quê? Tem que ser... Ups. Tem que ser desse jeito aqui, vamos ver. N maior ou igual a 1 inteiros, e aí 2n menos 1. Ok, aí se o n é 1, soma 1. E aí isso aqui vai dar 2n. Tá certo isso? Ups, qual é a relação que deve entrar aqui? Vamos ver, deixa eu pensar. 1 mais 3 vai dar 4. Se o n for 2... Não, tá certo. Vai dar... É mais simples que isso. Vai dar... não precisa de 2n, tá? Já vai dar n quadrado. Ok, isso funciona. Então, se o n for maior ou igual a 1, a soma dos n primeiros números ímpares é igual a n ao quadrado, tá? Tenta achar assim, é trivial achar uma prova combinatória para isso aqui, tá? Prove de forma combinatória, tá? Então, isso fica como um exercício. E aí, nesse último pedaço desse vídeo, eu vou falar rapidamente com vocês sobre o teorema e coeficientes
multinomiais. Tá? Bom, da onde a gente parte com isso aqui? A gente tem o teorema do binômio, tá? Dos coeficientes binomiais. Tá? Que simplesmente nós mostramos o quê? Nós mostramos que x mais y a n era a soma para i indo de 0 até n, de n tomado i a i, x a i, y a n menos i, né? Tá. E se quisermos, se desejarmos, por exemplo, em vez de um binômio, um trinômio. Tá? Mais ainda do que isso. E se a gente tiver m variáveis? Tudo a n. Será que dá para expandir o que a gente fez anteriormente no teorema do binômio para o caso de ter trinômios, quadrinômios, multinômios? A questão é que dá, tá? A gente tem que fazer uma pequena adaptaçãozinha, tá? Mas essa adaptação, ela não é simples, ela é o que a gente espera, tá? E a prova não é tão difícil. Isso é um teorema, na verdade. Teorema, a gente tem, de fato, que x1 mais x2, mais xm, tá? Elevado a n, é a soma por aí, indo, aí agora, bom, agora tem que fazer várias somas, tá? Tem que a soma em i1, i2, e m. Deixa eu escrever isso de um outro jeito para ficar mais simples, tá? A soma disso é o seguinte, a gente tem que ter que o i1 mais o i2 mais mais o im agora tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao n, tá? E isso é uma bela soma. E aí a gente vai ter um coeficiente multinomial, tá? Que vai ser o n, i1, i2, im. E aí a gente vai ter o x1 a i1, o x2 a i2, o xm a im, tá? E isso aqui vale para todo n maior ou igual a zero inteiro, tá? Essa relação vale, tá? Em que qual é a definição desse coeficiente multinomial aqui que a gente colocou? I1, I2, IM. Tá? Isso não é a definição, mas é possível mostrar que isso aqui é exatamente igual ao quê? É o n fatorial dividido por i1 fatorial, i2 fatorial, im fatorial. Tá? Então, nesse aspecto, então, o nosso coeficiente binomial de n e ai, ele simplesmente é uma representação mais sucinta para o quê? Para o n e n menos i. Tá? A gente sabe que é exatamente o n fatorial, i fatorial, n menos i fatorial. Tá? Então, o nosso coeficiente binomial é só um caso particular do coeficiente multinomial. Tá? E bom, essa grandeza aqui a gente já viu aparecer. Tá? Quem ela é? O que ela representa? Vai, diz para mim rapidamente. Onde é que isso apareceu? Isso apareceu quando a gente estava fazendo o quê? Os anagramas, né? Tá? Ou as permutações, onde a gente tinha vários objetos de um mesmo tipo, né? Tá? É como se a gente quisesse permutações do tipo de permutações de comprimento n,
mas a gente tinha m tipos de objeto e a totalidade desses objetos somavam n, né? Como se a gente tivesse repetições, tá? Então, essa grandeza aqui a gente já viu. Então, no fundo, o coeficiente binomial não à toa que ele está ligado com a permutação, porque a extensão dele, o coeficiente multinomial, está ligado com as permutações também, com classes de objetos, tá? Então, e aí então, bom, tem a prova desse do teorema multinomial vai vir na lista de exercícios, tá? A prova na lista, tá? É bem simples e só estende aquilo que a gente fez. O que é bastante interessante, né? Tá? Porque tanto no binômio aqui, tá? O caso do binômio, quanto no caso do multinômio, tá? O que a gente percebe? Bom, a gente pode, claro, substituir valores para o xis aqui, da mesma forma que a gente fazia com xy. E a gente obteve já várias relações para esses casos, né? Mas o fato também é que isso, obviamente, é um polinômio, né? Em várias variáveis, tá? E a gente vai poder usar a álgebra de polinômios mais para frente, nesse curso, para resolver uns problemas combinatórios de contagem, tá? Então a gente focou bastante agora aqui em contagens, provas combinatórias. Mais para frente a gente vai desenvolver algumas provas usando álgebra de polinômios, tá? Que também é um método extremamente poderoso para resolver alguns problemas de contagem, tá? Então, terminando essa aula, tá? Essa sequência S03, fazer uma pequena tabela, tá? do que a gente viu até agora, tá? Em contagem, situando-se além, claro, né? Da soma e produto, né? São as duas formas elementares e fundamentais. A gente viu alguns objetos. Foram o quê? Tive permutações. Aí nós tivemos listas, né? Tá? Listas são sequências, né? Tá? Listas são sequências ou palavras, tá? Tá? E aí também subconjuntos, né? Tá? São os três tipos de coisas que a gente basicamente contou. Né? Deixa eu botar umas separações aqui. Acho que vai ser útil. Tá? E, bom, o que a gente viu a respeito desses três tipos de estruturas? Tá? Aí a gente pode ter alguns parâmetros envolvidos. Deixa eu botar uma a mais. Espera aí, cadê? Me perdi aqui. Tá aqui ainda. Tá. Ok, a gente tem uns parâmetros, né? Ups. Parâmetros. Tá. Se aqui os objetos foram. Deixa eu botar uma a mais aqui. Tá. O que a gente está pensando nesse caso de parâmetros? Tá? Se a gente tem N objetos distintos, qual é basicamente a fórmula que a gente tem para isso? Permutações de N objetos distintos, a gente vê que é o N fatorial. Né? Permutação simples, tá? Permutações aqui são embaralhamentos, né? Tá. E se a gente tiver classes envolvidas, tá? Sei lá, nós temos aí objetos do tipo I.
E aí, claro que a soma de AI tem que dar N, né? Tá? Então, deixa eu botar uma divisão aqui também. Tá? Como é que fica essa historinha nesse caso? Bom, nesse caso, então, a gente tem lá N fatorial, e aí tem que dividir isso por o quê? Pelo A1 fatorial, pelo A2 fatorial, né? Lá, até o AK, sei lá, fatorial. Tá? Imagina que aqui o I fosse até K. Aí objetos do tipo I, tá? E são K-tipos. Deixa eu escrever isso aqui melhor, talvez não esteja dando para enxergar exatamente o que eu estou querendo dizer aqui. Tá? Então isso aqui é do tipo I. E o I está indo de 1 até K, vai. Então, que é o multinômio, né? Tá? Aí para as nossas listas, sequências ou palavras, o que a gente acabou fazendo? Se a gente tiver N objetos distintos, objetos distintos, e a gente quer uma lista de comprimento K. Como é que fica isso? Bom, é como se a gente permutasse todos os N elementos e aí depois a gente joga fora o quê? Os N menos K restantes, né? E aí tem a permutação dos originais. Isso aqui é o que a gente definiu como o fatorial descendente, né? N menos K. Tá? E teve um a mais que a gente fez. Qual foi? Aí quando a gente simplesmente esse explicitamente sobre palavras, né? Tá? Aí são os objetos não são nós temos N palavras distintas, vai. Não, não palavras, letras, vai. N letras ou N objetos, vai, distintos. E a gente quer o quê? A gente quer palavras ou sequências, né? De comprimento K. Isso aqui o que era mesmo? Bom, aí é exatamente o N tomado KK, né? Tá? Simplesmente toda letra pode aparecer em toda posição. A gente tem K posições, são N objetos, então são todos distintos. Então é isso aí. E com relação a subconjuntos? Bom, com relação a subconjuntos a gente viu quando a gente queria K subconjuntos de N, tá? Por exemplo, é o coeficiente binomial, né? É o N tomado KK, que é igual a N fatorial sobre K fatorial, N menos K fatorial. Tá. E que mais? Isso é quando não tinha repetição, né? E caso tivesse repetição, como é que funcionava mesmo? Então, se a gente quisesse, se fosse multiset, né? Se a gente quisesse K elementos, K multi-sub conjuntos, vai, de N. Ou seja, os elementos podiam estar repetidos. Lembra a história de distribuir reais para pessoas, né? Então a gente tinha que a resposta disso era N mais K menos 1, tomado KK, né? Tá? Isso aqui a distribuição pode ser vazia. Ou seja, o real podia ser igual a zero. Tá? Então isso é um resumo dos objetos principais com os quais nós trabalhamos nesse tempo, tá? Foram os subconjuntos, listas, ou seja, sequências ou palavras e permutações, e aí com as variações que a gente cobriu e as fórmulas que nós obtemos, e aí as provas que a gente fez para essas fórmulas, elas foram de natureza combinatória, né? A gente definiu a função fatorial,
e demos interpretações combinatórias para ela e definimos coeficiente binomial, coeficiente multinomial e assim sucessivamente. Tá aí uma pergunta. Qual é a interpretação combinatória do coeficiente multinomial? Eu vou deixar isso em aberto para vocês pensarem. Lembra do coeficiente binomial que a gente definiu? E, bom, vai ser trivial. Você vai usar isso para fazer a demonstração, a prova na lista de exercícios. Tá? Mas aí todas as provas aqui a gente deu provas combinatórias dessas relações que a gente tem aqui. Tá? E eu acho que por essa série 03 é isso. Tá? Continuamos com os outros objetos na série 4. Até lá.